como que a China entra nisso? Porque no próprio documento assinado pela Chris Nowen, eles afirmam que a reitoria, a presidência, a direção de Harvard está atuando diretamente com o governo chinês, com o Partido Comunista Chinês. O presidente Donald Trump escala sua guerra contra as universidades americanas e Harvard é a sua primeira vítima. Ontem, a secretária do DHS, Departamento de Homeland Security, a Chris Nowen, anunciou que Harvard não pode mais receber alunos estrangeiros. É isso mesmo. E os alunos estrangeiros que estão hoje na universidade vão precisar ser transferidos, ou seja, se eles quiserem continuar estudando aqui nos Estados Unidos, vão precisar procurar outra universidade. Isso é um baque para a universidade, virou assunto em todos os noticiários com breaking news nos Estados Unidos hoje, e a gente vai falar exatamente o que está acontecendo, como que essa guerra começou, por que chegamos até aqui e o que que a China tem a ver com tudo isso. Você quer saber mais sobre esse assunto? Hub TNT, seja muito bem-vindo ao nosso breaking news. Bom, ontem o Departamento de Homeland Security, através da sua secretária, a Chris Nowen, assinou um documento efetivamente proibindo a Universidade de Harvard a receber qualquer novo aluno estrangeiro. E também insistindo para que os alunos atuais, ou seja, os alunos estrangeiros que estão estudando na universidade hoje, procurem outra universidade. Não vão poder continuar estudando ali em Harvard. Vamos entender um pouquinho por que que isso aconteceu. Para que uma universidade ou qualquer instituição de ensino possa receber alunos estrangeiros, ela precisa de uma autorização do governo. E é justamente o Departamento de Homeland Security, ou seja, o Departamento de Segurança dentro do país, é que dá autorização para que essas instituições de ensino possam receber esses alunos. Só para a gente entender o que que isso significa para Harvard, é, 30% de todos os alunos de Harvard, quase 7.000 alunos, são estrangeiros. Então a gente está falando de um número bem grande e que afeta diretamente a universidade. Mas primeiro deixa a gente entender o que que significa Harvard para os Estados Unidos. A gente está falando da universidade mais antiga do país, foi fundada em 1636. É isso mesmo, e é considerada uma das melhores universidades, não só dos Estados Unidos, como do mundo. Ela está dentro da Ivy League, aquela liga das 8 melhores universidades do país, quando onde também está Princeton, Yale e outras grandes universidades, e dela foram formados diversas pessoas proeminentes aqui no país e no mundo todo. Por exemplo, grandes presidentes americanos, como mais recentemente Barack Obama, mas também o Kennedy, também o Roosevelt, foram formados por essa faculdade, por essa universidade. O próprio Ron DeSantis, que é governador aqui da Flórida, republicano, é formado em direito pela Universidade de Harvard. A gente está falando de uma universidade que tem diversos prêmios Nobel, ou seja, ganhadores do prêmio Nobel, dentro do seu quadro de ex-alunos. A gente está falando de uma das universidades ícones da educação americana. E atacar diretamente essa universidade, considerada uma das a maior referência educacional aqui nos Estados Unidos, tem um objetivo claro, do governo americano: demonstrar que as políticas que estão sendo adotadas pelo atual governo não são negociáveis. E a gente vai entender como que a gente chegou até aqui. Lá no comecinho do governo, o Donald Trump começou uma negociação com as universidades e principalmente com Harvard. O que que ele pediu para Harvard? Que, primeiro, acabasse com um departamento de equidade e igualdade dentro da universidade, o tal DEI, assim como diversas outras companhias já tinham feito. Outra coisa, impedir que manifestações pró-Hamas ou antissemitas fossem feitas dentro da universidade, que segundo o governo, a universidade estava, permitindo que isso acontecesse livremente. E qual foi a reação do reitor, né, o diretor ali, quem comanda Harvard? Falou: "Olha, aqui não, aqui você não mexe, nós temos total autonomia, a Constituição nos garante isso, e não vai ser nenhuma ordem presidencial que vai definir como que a universidade tem que seguir". Bom, o primeiro golpe dado pelo governo, então, foi financeiro. Então, a gente vai cortar o financiamento ou os subsídios oferecidos pelo governo federal para Harvard. A gente está falando de mais ou menos 3 bilhões de dólares anuais que o governo destinava para Harvard. E aí retruca o presidente Harvard: "Nós não precisamos disso, a gente tem mais de 50 bilhões de dólares aqui no nosso fundo, os 3 bilhões do governo não vão nos fazer diferença". E ali começou uma guerra muito grande, uma disputa de poder entre o presidente de uma das principais universidades americanas, que tem muito prestígio na sociedade americana, e o presidente da república. Então a gente só viu isso escalar com o tempo. Não cedendo a todas as pressões do governo para que, de fato, pudesse fazer a vontade do Trump dentro das universidades, e vamos ser bem claros aqui,
Trump está usando Harvard, o principal símbolo, como um farol para todos os demais, ou todas as demais instituições de ensino e de educação. A gente não está falando aqui só de uma universidade, tá? Mas Harvard está sendo o exemplo para as demais. Então, escalou-se ainda mais a pressão em cima da universidade e, há umas semanas atrás, Trump falou que sim, se a universidade não cedesse, poderia inclusive proibir que alunos estrangeiros estudassem. Como? Tirando a licença de Harvard justamente para possibilitar que esses alunos viessem estudar na universidade. Qual que é o grande problema e como que isso afeta Harvard? A gente tem que entender que aqui dentro dos Estados Unidos o sistema de educação americano é um pouquinho diferente. Tem muitos subsídios e bolsas para quem é americano, para quem é cidadão ou reside permanentemente aqui. Mas para estrangeiros é uma estratégia da maioria das universidades, não é só Harvard que faz isso, o que eles chamam de tuition, ou seja, a mensalidade que é paga pelos alunos estrangeiros, ela cobre justamente essas bolsas que são dadas para a maioria dos alunos. É óbvio que Harvard, pelo tamanho que é, tem várias outras fontes de financiamento, tem doadores que doam milhões de dólares todos os anos para a própria universidade, tem parcerias com outras empresas, mas a gente está falando que um percentual muito importante dessa receita vem sim, justamente do pagamento desses alunos estrangeiros, ou seja, da mensalidade que eles pagam. E como a gente falou, a gente está falando de 30% de todos os alunos de Harvard. Isso significa um percentual muito importante da receita anual. Então isso não é só um baque na situação da visibilidade da credibilidade da instituição. Mas é um baque financeiro muito grande, porque além do valor que o governo deixa de subsidiar para a universidade, ainda a universidade deixa de ter a receita recorrente desses alunos. Então a gente está falando de uma situação bastante complexa e justamente por isso está chamando tanta atenção aqui nos Estados Unidos. Agora vamos entender quais são os desdobramentos disso. Bom, a gente está num cenário agora em que a gente tem uma disputa entre o presidente dos Estados Unidos e todo o seu staff e um dos representantes da cultura intelectual americana. E lembrando um pouquinho, não é de hoje que o Donald Trump critica não só Harvard, como toda a Ivy League e essas grandes universidades. O que ele chama é da elite intelectual americana. E é fato, boa parte dos grandes influenciadores da política e da economia americana são formados na Ivy League. É curioso até falar que boa parte do próprio staff hoje da Casa Branca, ou seja, pessoas que trabalham na Casa Branca, que são assessores diretamente do Trump, são formados não só por Harvard, como por essa Ivy League que ele questiona muito. E qual que é o principal motivo de questionamento e de crítica? Ele fala que essas universidades se afastaram muito do americano padrão, do americano tradicional. As ideias que essas universidades propagam hoje não refletem mais o anseio do americano padrão. E é justamente com esse discurso que ele foi eleito nas últimas eleições, com uma margem muito expressiva. Então, parte da população americana, de fato, valida esse discurso e essa crítica que ele faz às universidades. E está aí um ponto, de fato, a se discutir o quanto essas universidades, esses formadores de opinião estão se distanciando da população realmente, né, ou seja, da opinião pública real, das pessoas do dia a dia, das pessoas normais. Fato é que a crítica principal que o Trump faz é que essas universidades hoje embasam ideias anti-americanas, ou seja, que põe os Estados Unidos em segundo lugar ou até mesmo que põe os seus alunos e seus seguidores numa posição anti-Estados Unidos, que é justamente o que o Trump não quer. A política dele é American First, ou seja, América vem primeiro. Então, segundo o discurso do Donald Trump, essas universidades estão induzindo que os seus alunos, ou permitindo, não diretamente, mas permitindo que através de ideologias que são disseminadas dentro da universidade, que eles sejam contra os Estados Unidos, inclusive permitindo diversas manifestações antissemitas, ou seja, contra os judeus, apoiando o Hamas, o que ele fala que é o apoio ao terrorismo. E é justamente com base nisso que a secretária do DHS, do Departamento de Homeland Security, a Kristine Noem, assinou esse decreto, tirando de Harvard a autorização de trazer alunos estrangeiros, falando que o comportamento de Harvard colocava em risco a segurança nacional americana. Então veja, a gente tem uma situação bem mais grave ali para ser discutida. A gente não está falando de um simples movimento, a gente está falando que um órgão do governo federal está, de fato, acusando, vamos chamar assim, Harvard, uma das maiores instituições, de promover uma cultura ou permitir que isso aconteça dentro da sua universidade, sem nenhuma ação
que coloca em risco a segurança nacional. Então a gente tem aí um caminho bem complicado. E como que a China entra nisso? Porque no próprio documento assinado pela Chris Snowden, eles afirmam que a reitoria, a presidência, a direção de Harvard está atuando diretamente com o governo chinês, com o Partido Comunista Chinês, de alguma forma, com ideais, alinhados. E isso é um tipo de argumentação que causa até mesmo uma crise diplomática. Inclusive, os representantes do governo chinês já se manifestaram em relação a isso. Harvard nega esse tipo de qualquer tipo de interação com o governo chinês, mas isso está num documento oficial do governo americano. E é aí que começa toda essa encrenca que a gente está vendo. Bom, fato é que isso não vai se resolver aqui, provavelmente isso vai para a justiça, como já foi antes. Harvard já estava processando o governo americano pelo corte dos fundos, dizendo que isso era ilegal, que era inconstitucional. Enfim, tem muita água para rolar. Fato é que essa notícia está dando uma chacoalhada no noticiário americano hoje. Agora, como que isso afeta a imigração? O que que é importante a gente observar com toda essa movimentação? Bom, a princípio, a gente não está falando que está impedido, que todos os estudantes estrangeiros estão impedidos de vir para os Estados Unidos, não é isso. O movimento não é contra os estudantes estrangeiros, e sim contra a instituição em si, e como um recado principal para que as demais possam, de certa forma, ceder ou sentar para negociar com o governo naquilo que o governo está demandando delas. Agora, as outras instituições continuam tendo lá a sua autorização válida para trazer para cá alunos. Então, quem já estava planejando para começar aqui no segundo semestre os seus estudos, está tudo certo. Tá? Não vai ter nenhum problema em relação a isso. Só acompanhe essa universidade, essa instituição de ensino mantém lá a autorização de governo, não tem problema nenhum. Porém, a gente precisa lembrar que o visto de estudante, ele é um visto um pouco mais frágil, com um objetivo muito específico, vir estudar com limitações claras de não poder trabalhar, quando você pode apenas um estágio remunerado na sua área, seja durante o curso ou depois que você termina o curso, mas é um visto muito limitado, que é muito específico para quem de fato quer vir para cá só para estudar. E eu faço esse alerta porque muita gente pensa no visto de estudante como um visto para começar a vida aqui nos Estados Unidos, já com família, podendo estudar e também trabalhar. Não caiam nesse risco. Porque o que aconteceu com Harvard, a gente vê acontecendo sempre com instituições pequenas, principalmente cursos de inglês, cursos de idiomas, que são um dos grandes meios de obtenção de visto de estudante aqui para os Estados Unidos. É muito comum cursos menores e pequenos locais perderem a autorização do governo e os alunos que estavam ali seguros, os que estavam com visto aqui tranquilamente para ficar nos Estados Unidos, de uma hora para outra perdem completamente a possibilidade de ficar aqui, porque simplesmente foi revogado a autorização daquela escola de continuar patrocinando, né, de continuar emitindo ali o I-20, o formulário que garante que um estudante possa permanecer aqui nos Estados Unidos. Então, se você tem esse plano de vir para cá, se você tem o plano de residir aqui e quer ter a liberdade de poder trabalhar, de poder ter uma vida plena aqui nos Estados Unidos, procure um caminho de um visto que te autorize trabalho, tem vários vistos que caibem para você, ou até mesmo já pense em um green card, ou seja, tem hoje vários caminhos para você obter um green card através da sua profissão. Tendo, por exemplo, um bacharelado e 5 anos de experiência, você pode tentar um visto EB2 NW, que vai dar para você e para sua família o green card, podendo viver plenamente aqui nos Estados Unidos, trabalhar, estudar, viajar, sem nenhum tipo de interrupção. Então, até serve como um alerta todo esse episódio de Harvard para aqueles que estão aqui estudando, seguros de que está tudo certo, mas que de uma hora para outra a coisa pode mudar e você, infelizmente, pode ficar sem um visto. Então, se você está aqui, já tem a intenção de ficar, residir nos Estados Unidos, quer trabalhar, já busca um caminho de se legalizar de forma profissional, procura um profissional ou um escritório que vai te ajudar, e isso vai fazer uma diferença muito grande para o seu planejamento de futuro, porque nada pior do que ficar aqui na total insegurança e na incerteza do que pode acontecer. E a gente vai continuar acompanhando os desdobramentos dessa notícia. Hoje mesmo já teve uma decisão judicial que provavelmente deve suspender
Esse decreto deve suspender essa ação do governo, permitindo ali ainda que os alunos continuem. E tem muita coisa para acontecer. E se você quer saber mais se o seu perfil é elegível para um Green Card através de um visto EB2 NW ou algum outro, e você não dependa mais de um visto de estudante ou qualquer outro visto temporário que não vai te dar segurança e a garantia, não deixa de consultar sua elegibilidade conosco, falar com um dos nossos especialistas em imigração, a gente vai conseguir te atender e te dizer qual é o caminho mais seguro para você começar a sua história aqui nos Estados Unidos ou permanecer aqui sem nenhum tipo de problema.